Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nesta manhã nós vamos dar continuidade à nossa escola bíblica dominical. A lição está uma bênção maravilhosa, essa revista. E dando continuidade na Igreja Eleita, né, que é o tema da nossa revista, nós vamos hoje estudar a lição número 11, que vai falar sobre os atributos da unidade da fé. E especificamente nós vamos trabalhar, aprendendo um pouquinho mais sobre humildade, mansidão e longanimidade. Amém, irmãos? São frutos do Espírito Santo e a gente precisa entender que precisamos fazer o uso desses atributos do Espírito Santo para que nós possamos ter uma vida digna, uma convivência, um relacionamento bem para com o nosso próximo e para com Deus. Amém, irmãos? Então é uma lição muito graciosa, muito bacana. Creio que todos vão aprender um pouquinho com o Senhor Jesus. Amém? Então, muito bem. Então, o nosso texto áureo está assim em Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele, logo após uma oração, uma intercessão que ele faz pelo povo em Éfeso, ele vai e anuncia, né, que é preciso que o povo viva de forma digna do seu chamado. Amém, irmãos? A verdade prática. A unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, há uma necessidade de nós como igreja, de nós como povo, nós como seres humanos, amém? Nós entendermos que para uma boa convivência, para a unidade, é necessário que nós pratiquemos a humildade, a mansidão e a longanimidade. Nós vamos ver que o Senhor Jesus, Moisés, foram dois homens que evidenciaram bem essa questão e nós vamos estudar no decorrer da nossa lição. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. A leitura diária ela está está em Efésios 4, do 1 ao 4 e Colossenses 1, do 9 ao 12, onde diz assim a bendita palavra de Deus a partir de Efésios 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Agora em Colossenses 1, do 9 ao 12. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo pelo conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém, irmãos? Então são textos que são bem claros e bem específicos que nos trazem entendimento direto daquilo que o Senhor Deus quer que nós façamos, né? Com esses atributos do Espírito Santo. É praticar, é ser referência, é apresentar, mostrar para os povos a grandeza do Senhor que está sobre nós, amém, irmão? A grandeza do Senhor que está sobre nós, porque quando nós praticamos, nós glorificamos a Deus, amém? E somos chamados homens, mulheres e jovens de Deus, amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu destaquei na lição diária dois textos que chamou muito a atenção para que nós pudéssemos ter um bom entendimento dessa lição. Na leitura diária de terça-feira estaria assim, em Filipenses 2, do 5 ao 8,
Jesus Cristo, a maior expressão de humildade. Preste bem atenção. De sorte, a partir do 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre o todo nome. Amém, irmãos? Então, a gente já começa a ver a humildade do Senhor Jesus. Amém, irmãos? A gente vê a longanimidade do Senhor Jesus expressa nesse texto em Filipenses 2, do 5 ao 8. A gente vê que Jesus, em primeiro lugar, a humildade dele, ele se humilhou, ele se esvaziou. Amém? Da sua glória, do seu Deus, do conforto em que ele tinha para ele vir aonde? Estar aqui conosco no meio dos homens, né? Sendo humilhado, sendo escarnecido, levado à cruz, né, irmãos? E interessante que tudo isso, irmãos, quieto, em silêncio, não abria a boca para dizer nada. Amém? Ele era justificado por Deus o Pai. Então, ninguém poderia justificar o Senhor Jesus, ninguém aqui. Ninguém. E às vezes, por muito pouco, as pessoas nos acusam, nós queremos logo gritar, nós queremos, né? Temos que aprender com o Senhor Jesus, sermos manso. Tá legal? Tá me acusando? Essa é a sua visão? E você ter a confiança de que tem um Deus que está olhando tudo isso. Então não serão as palavras das pessoas em te acusar, em te denegrir, em te humilhar, amém? Em te humilhar, em escarnecer de você, já que você tem um Deus que está vendo todas essas coisas e sabe tudo sobre você. Amém, irmão? Então é uma forma de nós nos sentirmos seguros e firmados em Deus. Amém, irmãos? Um outro texto que chama a atenção aqui é Mateus 11, 29. Jesus Cristo, manso e humildade de coração. Está no 29 assim, ó. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aprendendo com Jesus, aí, amados irmãos. Aí no final ele diz assim, e encontrareis descanso para as vossas almas. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmão? Descanso para a nossa alma, nossos pensamentos. Amém, irmão? Olha, meu Deus do céu, Senhor, Cristo, ele é tremendo. Cristo é tremendo. Amém? Aleluias, aleluias. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Bem, o objetivo da nossa lição é mostrar que a unidade da Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão, longanimidade na vida dos crentes. Amém? Então precisamos estar praticando, né? Precisamos estar internalizando as boas práticas em que Jesus praticou. Jesus não só falava, mas ele também praticava. Então precisamos ser o quê? Ser testemunhas fiéis de Cristo. É como é praticando, permitindo que as pessoas percebam e olhem em nós um coração diferente. Amém, irmão? É fácil? Não é fácil, mas nós vamos ter até o dia da nossa morte sermos transformados e fazer-nos exemplos. Amém, irmãos? Temos aí um bom tempo ainda para que nós possamos estar disseminando isso, praticando essas coisas, mas é necessário que nós tomemos algumas decisões hoje. Hoje, não é esperar, não, já que até a morte ainda tem muito tempo para morrer, não pensa assim não, porque você pode morrer daqui a pouco. Amém? Então precisa realmente estar exercitando e praticando esses elementos, esses atributos do Espírito. Amém, irmãos? Que é humildade, mansidão e longanimidade. Entendendo que você tem uma referência que é Cristo Jesus. Você não tem uma referência que é um homem comum. Você tem a referência de um homem comum, que foi Jesus Cristo. Amém? Então ele se humilhou, esvaziou-se de si, esvaziou-se da sua glória, veio aqui viver como nós. Então nós temos a referência de Jesus Cristo, um homem comum, mas era Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. É porque eu disse isso, porque às vezes nós estamos olhando para os irmãos que estão do nosso lado, que não tem essas práticas, não tem. Então não olhe para ele, olha para Cristo, porque Cristo é a nossa referência em tudo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. O objetivo é explicar que a humildade
que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. Quando fala assim comunhão, não pense só na igreja não, amém, irmãos? Então, entender que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão, isso é no trabalho, isso é na sua casa, isso, no caso, família de um modo geral, na sua família, isso é no seu trabalho, isso é na escola, isso é na sociedade, em todos os lugares, em todos os aspectos. A humildade ele é um atributo importante na vida do crente. Amém, irmãos? Precisamos enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. Então, ser manso, esse atributo que é a mansidão, ele nos arremete a nós promovermos a paz e a conciliação. É você chegar em um ambiente que está pegando fogo, as pessoas estão discutindo, as pessoas não estão se entendendo e você parar, chamar, trazer atenção para você, apresentar um outro lado, um aspecto novo, amém? Dizer que aqui, isso não vai dar em nada, isso só vai deixar nós chateados, um conto, aborrecido por um tempo, daqui a pouco nós vamos estar falando, então não vamos permitir que essas coisas... Vocês estão entendendo, irmãos? Então, é usar de sabedoria e inteligência da parte do Senhor. Amém, irmãos? Então temos que estar bem ligados para que nós possamos realmente fazer com que essas coisas elas sejam promovidas. Amém? Que a paz, a conciliação nos lares, no trabalho, na família, na sociedade, em todos os aspectos. Então, também frisar que a longanimidade, ela capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Amém? Longanimidade. Então, longanimidade, como o próprio nome já diz, é um ânimo longo. É você permanecer sóbria longamente. Amém, irmãos? Você, aqui, como diz o texto, ser tolerante com as falhas alheias. Às vezes a gente percebe que as pessoas falham coisinha de nada, nós nos explodimos, a gente reclama, a gente fala, a gente questiona, porque não deveria ser assim. Realmente talvez não devesse ser assim, mas é assim. Só que não vai levar em nada se você for uma pessoa explosiva constantemente. Você vai ser até mal visto, você será o tipo de pessoa que ninguém vai querer tê-la perto dela. Amém? Então precisamos ter um ânimo longo. Amém, irmãos? Não, Thalita, errou. Calma. É como... Você já observou? Mas você tem uma casa, você mora na sua casa. Vamos imaginar que você tem uma mesa limpinha, tudo bonitinho, se serve almoço. Tem você, um familiar seu e uma visita sua. Então, a sua visita, às vezes, ela vai, suja a mesa, né? Na hora que pega um feijão, pega um arroz, ou pega um bife, aí cai aquele negócio na mesa. Você permanece em silêncio. Seu coração começa o quê? Ficar, esse cara veio aqui, sujou a minha mesa. Não é verdade? Então, isso te dá uma certa angústia. Mas, como é uma visita, o seu ânimo, ele prolonga. Aí você fica ali tranquila, relaxa. Acabou, a pessoa vai embora, depois você pega aquela ali, você lava, fica limpinha. Agora, se for um dos familiares, se você não tiver uma visita em casa, e se for, aí você reclama, mas por que você sujou? Você não teve cuidado, você não sei. Não é verdade? Então são coisas que acontecem. Então isso mostra o quê? Isso mostra uma pessoa que o ânimo dela é curtinho, amém? Ela tem que ser exemplo, tanto com o visitante, como com o de casa, como... Amém, irmão? Eu dei um exemplo, mas existem outros exemplos que trazem a mesma visão. Amém? Então, ter ser animado, ser uma pessoa que tem um ânimo bem distante, bem longo. Amém, irmãos? Independente do tempo da caminhada cristã, é imprescindível lembrarmos que, além da importância dos dons espirituais, que é a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a fé, a cura, operar milagres, dons de profecias, discernir espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas, e ministeriais para a edificação da igreja, está o fruto do Espírito Santo, manifesto por cada crente, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade e a fidelidade. Amém? Os dons mais relevantes que sejam necessitam estar acompanhados de um caráter transformado, impregnado das características de Jesus Cristo, dentre as quais enfocaremos nesta lição a humildade, a mansidão e a longanimidade. Além de tais virtudes, na individualidade evidenciarem uma genuína comunhão com o Salvador, na coletividade reverberam uma convivência madura, pacífica e com legítima unidade no corpo.
Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então é entendido que há necessidade de nós perseverarmos em praticarmos esses atributos para que nós possamos ter uma unidade, para que nós possamos ter uma convivência madura dentro da igreja, dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho e etc. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A genuína unidade da igreja é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade de cada crente. Amém? Então, todos os crentes eles precisam desenvolver, eles precisam praticar pelo menos esses 3 atributos, pelo menos. O amor nem se fala, que o amor ele é o maior que todos, amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bem, a conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é que para que os crentes andem de modo digno do seu chamado. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Amém? Então, quando você pratica, né, a mansidão, a paz, isso começa a indicar que há um bom relacionamento entre você e Deus. Você não está sendo apenas um ouvinte da palavra de Deus, você também está sendo um praticante. E quando você entra nessa linha, até as pessoas que estão do seu lado, elas sentem essa diferença. E isso as atrai. Amém? Isso as atrai. Porque quando não é assim, olha, há uma repulsa. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais. Amém? Que são essas que nós já temos falado. A humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa. Amém? Era uma fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Então, a gente percebe o entendimento, né, da humildade no Antigo Testamento, né, e a humildade no Novo Testamento para aqueles que recebem Cristo Jesus, para aqueles que recebem o Espírito Santo de Deus. Então, há um entendimento completamente diferente. Essa parte aqui é interessante quando a gente assiste esses filmes, como Rainha Elizabeth, como estava vendo esse dia, foi Império Otomano. Então, vários filmes épicos, a gente observa que quando uma pessoa tinha uma atitude humilde, a pessoa era descarnecida, a pessoa às vezes era até morta. Amém? Porque achava que as pessoas eram fracas, as pessoas não tinham posicionamento naquela época. Hoje já é diferente. Hoje requer que nós tenhamos, que nós pratiquemos esses atributos do Espírito, porque é agradável. Amém? As pessoas, a igreja, ela sobrevive, a igreja ela cresce. Amém, irmãos? A família ela fica mais unida. Amém? Há uma interação maior entre os membros da família. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. A verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus é o ensino do apóstolo Paulo em que a pessoa humilde expressa modéstia, em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera com a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Então, em primeiro lugar, a gente já começa a entender que precisamos dar lugar ao Espírito Santo para que ele possa nos transformar. Amém? Eu costumo dizer que é preciso que nós decidamos, tomemos uma decisão. Você precisa olhar para dentro de você e ver quais são as suas atitudes, como é que você tem se comportado no meio da sua casa, no meio da sociedade, como é que, às vezes até perguntar como é que as pessoas estão te olhando, como é que você me olha, como é que você me vê? Você me vê uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente, uma pessoa ríspida, amém? Porque às vezes você não consegue
às vezes você não consegue olhar para dentro de você. O interessante, eu pelo menos eu tenho praticado isso. Às vezes eu começo a falar, ou reclamar, ou questionar, e eu começo a olhar a fisionomia da pessoa que está me ouvindo, eu vejo que mudou, aí eu percebo, estou falando alguma coisa que não está agradando. Então eu começo agora a me conter mais, entendeu? Eu sei que isso é fruto do Espírito em minha vida, meu irmão. Mas, então, eu estou dando também uma dica de como você pode fazer. Uma coisa, às vezes, quando você pergunta para as pessoas, se você perguntar para uma pessoa, ela quando estiver muito magoada com você, você vai ouvir coisa que você não quer nem. Mas o importante é você, nos relacionamentos, você olhar para a fisionomia da pessoa e ver como é que está o semblante dela. Que aí você pode tomar uma decisão em mudar, entendendo que os atributos do Espírito é paz, mansidão, longanimidade, humildade, amém, irmãos? E precisamos desenvolver. Aleluias. Um dos fatores imprescindíveis para um efetivo processo de ensino-aprendizagem é transmitir o conhecimento, não apenas na teoria, mas também de forma prática. Assim, Jesus ensinava a palavra acompanhada de atitudes. Amém? Pergunte aos alunos, né? Aí você pode perguntar, foi aquilo que eu acabei de falar, pergunta para as pessoas. Agora, pergunte para as pessoas como é que está sendo a sua conduta quando você tiver um diálogo amigável, porque se você perguntar no momento em que os ânimos estejam acirrados, você vai ter respostas desagradáveis que serão a sua realidade. Então, por isso deixo a dica, na hora de conversar, você está entrando num assunto que é muito polêmico, então olha para o semblante da pessoa que está te ouvindo e comece a monitorar, amém? E vice-versa, amém? Para haver unidade é preciso mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo a paz e conciliação na igreja local. Como eu disse antes, na igreja, no seu lar, no seu trabalho, na família. Então, a mansidão é um elemento muito primordial, não só, né, mas é primordial também na vida do crente. A mansidão é um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Guarde isso na sua mente. Ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. Então, em primeiro lugar, precisamos desenvolver a humildade. Depois que nós conseguimos desenvolver a humildade, né, aí a gente começa a ter condição de desenvolver a mansidão. Amém, irmãos? Mas nós vamos entender por quê. Aleluias. O termo indica moderação nas ações, tá vendo? Bom trato para com os semelhantes e ausência de precipitação. Eu vinha errando bastante, qualquer coisinha eu já me precipitava em falar ou reclamar, né? Que isso aí, reclamação, parece que nós homens, essas coisas parecem que estão tão enraigadas em nós. É aquilo, tem falado que nós estamos num processo, né? Eu espero que até a morte nós consigamos deixar todas essas coisas que não prestam, tudo de lado, né? E ter uma vida digna da nossa vocação, do nosso chamado, amém? Então, mas às vezes nós homens nós somos muito precipitados. Quando eu falo homem, homens, mulheres, jovens, crianças, não é verdade? Então precisamos entender que precisamos deixar de sermos precipitados em algumas ações, amém? Então, muito bem. A expressão relata o caráter de Cristo conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Grandes exemplos de mansidão também foi Moisés. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Está em Números 12, do 1 ao 2. Na mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole quando era injustamente caluniado. E durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra para os seus acusadores. Assim temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Estão compreendendo? Louvado seja o nome do Senhor. A verdadeira mansidão são pessoas que são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Então são pessoas que são perseguidas, mas ela permanece que sóbria,
tranquilas. Estão sendo perseguidas? Estão, mas Deus está comigo, amém? Deus é o meu refúgio, amém? Então são pessoas que ficam ali tranquilas, amém? É difícil, mas é desenvolver. Jesus Cristo conseguiu, Moisés conseguiu, por que nós não vamos conseguir, amém? Não revidam os maus tratos sofridos, não se apressem em emitir juízo, não cedam às provocações, nem dão espaços para ressentimentos. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade, pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Amém? O domínio próprio também é algo que é muito forte, porque quando você começa a praticar, você começa a ser humilde, começa a ser manso, você começa a se controlar, você já consegue, em diante de circunstâncias difíceis, você, se manter sóbrio, tranquilo, tudo isso vai passar, não, daqui a pouco está tudo legal. Estão compreendendo, irmão? Mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimentos facciosos, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Amém, irmãos? Assim, suportar os erros dos outros e as diversidades da vida são o lado prático da paciência, mas o próprio Deus é descrito como longânimo. Amém? Tardio em irar-se. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Amém? Suportando-vos uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino, o principal aspecto do fruto do Espírito. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro. Amém? Perdoando, sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se a disputa na igreja. Amados, eu tenho falado de perdoar, é algo muito complicado, não é verdade? Mas a gente entende que precisamos perdoar. Há necessidade de perdoar. Você perdoar uma pessoa que te fez um grande mal, isso não quer dizer que você vai ter que andar com essa pessoa lado a lado, não. É algo que vai ser salutar para a sua vida. Amém, irmão? É algo que vai ser agradável para você, porque amanhã você vai passar por essa pessoa, mas você pode ter até lembrança, mas só que isso não vai mais te machucar, isso não vai te ferir, isso não vai te deixar doída. Amém, irmãos? Então precisamos ter esse discernimento, que o perdão é o que precisamos. Aprenda a perdoar. Não, tudo bem, eu perdoo, mas perdoa mesmo. Quando você solta a palavra eu perdoo, olha só, porque às vezes no seu consciente você não quer, mas quando você fala isso no meio espiritual, isso tem um peso espiritual muito grande. Aí, então todas as potestades elas são quebradas. Amém, irmão? Precisamos entender, pronunciar. Não diz que a palavra tem poder? A palavra tem poder. Tudo que você diz no mundo espiritual tem peso. Então, meu irmão, seu coração está dizendo que não,
mas a sua boca fala, perdoo, chateada, mas eu perdoo, perdoo, amém? E vai ter um relacionamento muito legal no futuro, amém, irmão? Aleluia. Então, o amor é um atributo divino, o aspecto principal do fruto do Espírito, o principal aspecto do fruto do Espírito, já até li. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, pois isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Assim sendo, o autocontrole é uma grande vitória pessoal. Quando sentir que está prestes a explodir, lembre-se de que o descontrole pode ocasionar a perda daquilo que você mais deseja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Conclusão. Vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. A humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gere os conflitos, a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Cristo é glorificado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Uma boa tarde, que você persevere nessa lição e que o Espírito Santo de Deus possa falar poderosamente na sua mente, no seu coração, na sua vida, e que você venha verdadeiramente fazer com que essas coisas sejam o seu modo de vida, amém? Seja a sua prática diária, amém? Ter um ânimo longo, ser uma pessoa mansa, ser uma pessoa amorosa, uma pessoa perdoadora, amém? Que o Senhor Deus possa falar grandemente e poderosamente em seu coração, amém? A paz do Senhor Jesus, uma boa tarde e até logo mais no culto de celebração ao Senhor.